Graças a Deus, Ele nos comprou. Por a palavra do Senhor. Ele nos comprou, irmão, com o próprio sangue dele. Amém. A Bíblia diz que não foi com ouro nem prata. Aí com o seu próprio sangue, Ele nos comprou. Vamos abrir nossa Bíblia, capítulo 6 de João. Aleluia. Aleluia, Jesus. Capítulo 6 de João, meu irmão. Quer dizer para você que Jesus é o pão da vida, viu? Jesus é o pão da vida. Capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 37 em diante. Capítulo 6 de João, versículo 27 em diante. A palavra de Deus diz assim para mim e para você nessa noite. Quero te dizer, falar nessa noite, sobre a grande recompensa. Nós podemos ter uma grande recompensa. Aqui no capítulo 6, versículo 27 em diante, de João, Evangelho de João, diz assim a palavra de Deus. Olha, vamos voltar um pouquinho, voltar ao 32 em diante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós tendes visto, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém, Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Amém. Senhor, aplique essa palavra para os nossos corações nessa noite. Em mente. Irmão, nós estamos aqui, irmãos, na presença de Deus. Amém. Quem vê que Deus está aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus enviou seu Filho unigênito, acredito que todos que conhecem Jesus, em João 3,16. Deus enviou seu único Filho, Aleluia. para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Graças a Deus. Quem crê no Filho de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. E aqui, irmãos, então o nosso Senhor Jesus, irmão, somente Ele é quem pode nos dar vida. Essa tarde nós estivemos pregando na Lajinha, inclusive com o povo tremendo para a glória de Deus, onde nós falamos que Deus tem plano para as pessoas. Amém. Que Deus realmente tem projeto para as pessoas. Que Deus, irmãos, tem propósito na vida das pessoas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quer dizer, quando nós estamos daqui, Deus tem propósito na sua vida. Amém. Deus tem propósito na vida de todos nós. Aleluia, Jesus. E quando, irmão, Deus tem propósito, eu falei lá nessa tarde, que Deus muda a história. Glória a Deus. Aleluia. E o nosso Deus, irmão, quer mudar a história de muita gente aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém. Porque Aleluia. Ele mudou a minha. Ela é uma pessoa que
gostava de jogar bola, mas nunca fui bom jogador, nunca fui. Mas gostava de futebol. E o vovô? Gostava de dançar um baile, que dançava a noite toda, até 8 horas da manhã. Nunca fui muito chegado, me diz autógrafo, vivia, mas de vez em quando vivia, mas vivia também cavaleiro, eu vivia junto com os amigos, sempre esses amigos da onça, né? Já cheguei a beber e embriagar por causa dos amigos, não é que eu gostava tanto, mas aconteceu isso comigo. Mas só que chegou uma época que eu comecei a gostar do negócio, viu? Toda pena eu comprava um litro de vinho, né, meu? Toda vez eu tinha que comprar um litro de vinho diferente. Martini, aí depois comecei a comprar até a vodka e beber vodka com limão. Aí Deus botou minha história, viu? Glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus poderoso! Então, irmão, para eu contar a nossa história, irmão José, Deus contou a sua história também, sabia? Isso é bem que eu sei. Deus contou a história de Movalmir. Glória a Jesus! Quem é que Deus contou a história? Amém! Glória a Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! E quando, meus irmãos, Deus tem projeto que eu falei aqui, quando Deus tem tantos protetores, quando Deus tem propósito, Deus! Oh, glória! Deus trabalha em prol dessas pessoas. É verdade, meu Deus! Obrigado pelos E Deus livramentos, usa o Senhor! Filho dele, Jesus Cristo, irmãos. Aleluia! Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver sempre Deus usando o Filho dele. Sabia que aquela pedra, quando o povo de Deus, irmão, saiu lá do Egito, aquele povo passou por muita dificuldade, falta de água, passou sede, né? Passou fome no deserto. Tudo Deus provando aquele povo. Chegou a hora que eles começaram a murmurar. E Deus de cima de Moisés e falou com Moisés que eles iam morrer de sede. Eles iam morrer de sede. E Deus falou de Moisés: toca na rocha. Aleluia. Tenha misericórdia, Senhor! Abençoe essa criança, todo mundo, toma conta aqui, irmão. Leva pro jeito, Senhor. Leva pro jeito, viu? Calma. Amém, irmão? Calma, viu? Aleluia. Não é só ela, mexe não, meu filho, mexe não. Pegou uma pega no marido. Você também no marido, dá uma benção. Davi é uma benção, é Davi? Não para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma bênção, né? Tem dia que é assim mesmo, né? Deus está no meu. Aí, irmão, o que acontece? Então, Moisés ficou assim, olha, tinha uma pedra lá, parecia uma pedra grande lá, uma rocha, né? Então, irmãos, é só quem crê, irmãos. Amém! Glória a Deus! Nasce aí água de uma pedra. Oh, É, Maria, só para quem crê, né? É verdade. Mas Deus falou, Moisés, toca nessa pedra, toca nessa rocha, Moisés. Vai brotar água. Moisés podia questionar, não. Eu não posso fazer isso, não, porque vai sair água dessa rocha, né, Maurício? Mas, irmão, sabe o que é, irmão? Porque para o homem as coisas são impossíveis. Mas a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. E Moisés tocou naquela rocha, irmão. E aquela rocha saiu água. Saiu um rio daquela rocha. Oh, glória a Deus! E saciou a sede daquele povo. Mas aí, irmãos, as coisas foram caminhando. Deus, és poderoso, Jesus! Aí, tiveram fome. Graças a Deus. Aí, começou a clamar de novo. Eles queriam carne, Deus mandou as cobras livres. Deus sempre cuida, irmãos. Aí eles pediram pão, Deus mandou maná, mandou o pão do céu, mandou para eles, para cuidar de Deus. Mas chegou a hora que eles tiveram sede de novo. Eles tiveram sede. Aí Deus já não falou mais com eles.
não, meu irmão. Não. Ora por ele. Aleluia. Irmãos, que me aceite de novo, meu Josi. Sabe o que Deus falou com Moisés? Ô Moisés, agora você não vai bater na rocha, não, Moisés. Você vai falar com a rocha. Irmão, se fosse eu ou você, sabe que eu tinha coragem de chegar perto da pedra, eu pedra, dá água aí. Hã? Você falava? Tem cuidado. Se Deus botar, tem que ter. Mas ele falou com a rocha, mas irmão Moisés não aguentou, irmão, ele tinha que falar. Só que ele já estava tão irritado com aquele povo, ele já estava. Mas a Bíblia diz, olha para você ver o mistério. Moisés foi o homem mais manso. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra, sabia? Mas como todo ser humano está sujeito a falhar. Amém. Moisés, ele ouviu, e ele, em vez de eu falar com a rocha, bateu de novo. Eu vou bater na rocha. Aí a rocha saiu água de novo. O Senhor aceita. Você sabia que aquela rocha ali simbolizava Jesus? Aleluia, Jesus. Você sabia disso? Por isso que ele não podia bater na rocha. Por isso que ele tinha que falar com a rocha, que já tinha batido uma vez. E quantos açoites que Jesus teve também por nós, igreja. Quanto sofrimento que Jesus teve por nós, por causa do meu pecado e do seu. E acontece, irmãos, e acontece que o nosso Senhor Jesus, aqui no capítulo 6 de João, a Bíblia diz que eles tinham multiplicado os pães, eles tinham para saciar a fome daquele povo que estava lá também no deserto. Eles estavam ali, naquele lugar não tinha comida. Aí tinha um rapaz com 3 pães e 2 peixes, né? Ou 5 pães, 5 pães? Eu até esqueci, deixa eu ver aqui. 5 pães e 2 peixes. A multidão, imagina 5 pães e 2 peixinhos para multidão. Oh, Jesus poderoso. Mas Jesus, olha para você ver o poder de Deus. Deu para o filho dele. Jesus orou, apresentou aqueles pães ali para Deus e houve a multiplicação. Saciou a fome daquele povo ali também. E já no Novo Testamento, aquele mesmo Jesus que deu água para